Bom, então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade do estudo da noite e que possamos, reunidos nesse mesmo ideal de aprendizado, de compreensão, de entendimento da doutrina espírita, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare, que nos intua e que possa nos ajudar no esclarecimento, que possamos compreender com o objetivo de pôr em prática no dia a dia, através dos nossos atos, ir melhorando e atuando de uma maneira mais equilibrada, mais harmônica, buscando as qualidades do bem, do bom e do belo. Que assim seja. Bom, nós estamos aqui no capítulo 11, né, da Gênese espiritual e união do princípio espiritual e da matéria, né? Então, nós estamos na metade aqui. Nesse item 10, Kardec vai nos apresentar como a matéria tinha de ser o objetivo da atividade do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades. Era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que ele teve que habitá-la, como o lenhador vive na floresta, devendo ela ser, por sua vez, o motivo e o instrumento do trabalho. Deus, em vez de uni-lo à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então aqui, que Kardec está nos orientando, né? Que dentro do esquema de evolução, né, desse princípio inteligente e essa união com a matéria, ela tem o objetivo do desenvolvimento das faculdades, né? Então é necessário que o espírito pudesse agir na matéria, e através desse agir, desse habitar a matéria, né, que ele dá o exemplo aqui como o lenhador, né, que vive na floresta, essa matéria ela é o instrumento de trabalho, né, onde nos une a isso, não só a pedra rígida, né, mas a corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos, no sentido de que, conforme nós vamos avançando, o impulso da vontade, de um certo momento para cá, né, e Kardec vai abranger sobre isso, né, aqui nesse capítulo. O que ele vai falar? Que para a gente ser responsável pelo ato, nós temos que ter consciência desses atos, e esse ato tem que ser de vontade deliberada. Então eu só sou responsável pelaquela vontade que eu mesmo determinei. Então, no reino animal, o animal acaba não tendo responsabilidade pelos atos, porque o movimento do seu corpo, as inclinações que ele está ali inserido, são as inflexões de: ele tem fome, ele busca a caça; ele tem frio, ele vai a um lugar de abrigo. Então, o que está regendo ali é os instintos, e não a vontade deliberada da consciência, né? Desperta, com a inteligência agindo e o espírito interagindo, né, nesses impulsos dessa vontade consciente. A vontade do animal fala assim: mas o animal pode escolher a caça, né? Se ele vai para a direita ou para a esquerda, ele pode, mas ela é mais instintiva, ela não é um negócio deliberado com raciocínio lógico, né, no sentido de ele estar consciente dos atos, né?
uma coisa a mais, que é o que nós temos. E aí Kardec vai estar explicando isso, né? Então o corpo é ao mesmo tempo o invólucro e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer as obras mais delicadas, né? Então nós vamos aqui no Santo Agostinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela chegou a um de seus períodos, a Terra, de transformação em que o mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Então, esse mundo de regeneração basicamente é você tomar consciência de si e enxergar os erros que até aqui nós estávamos fazendo e ter o retorno sincero ao bem, que é o diálogo com o Padre, lá no que é o Espiritismo, né? Olha, o que o Espiritismo prega, né? O Kardec vai estar conversando com o Padre, ele falou, nada mais é do que o arrependimento, né? E o retorno sincero ao bem. Então é deixar de fazer as coisas equivocadas deliberadamente em função do orgulho, do egoísmo e da ganância, e aí você vai reparando e vai alinhando esses conceitos, né? Então essas são as ideias que Kardec está trazendo aqui nesse item 10, né? O Crispim chegou aí, boa noite, Crispim. Então no item 11, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que elabora o seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Então o que Kardec está trazendo aqui? Ele está trazendo um ensinamento através da revelação dos espíritos. Para ser mais exato, todo o processo de evolução, o espírito está participando do seu organismo, desse envoltório, que vai se adaptando às necessidades que ele está ali já apto a enfrentar. E esse organismo vai ficando cada vez mais perfeito, mais delicado e com potencialidades de abarcar mais coisas, né? Então, aqui que ele continua aqui, ó, ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, o que Kardec está falando aqui? Quem elabora o seu envoltório é o espírito. Então, é também o espírito que vai elaborar o corpo. Então, quem está elaborando o corpo e o perispírito? O próprio espírito. Conforme a sua evolução, ele vai tendo condição de ir organizando a matéria para adaptar suas novas necessidades. Então, isso é um ensinamento que é o contrário do que, às vezes, a medicina ou uma própria ala do movimento espírita, ele vem trazendo como um fatalismo. Olha, o perispírito é que molda o corpo. Olha, todas as deficiências do corpo vai ser marcada no perispírito, que vai gerar vários passivos e um determinismo de que aquela adversidade ou exposição do corpo, você vai estar transformando o seu perispírito, e através da transformação desses perispíritos você vai se ligar a algum ambiente. Então a gente escuta assim, olha, vai ter o vale dos tatuados, o vale do, sei lá, de qualquer coisa nesse sentido, aonde as coisas que se faz com o corpo vai determinar para onde nós vamos. E o que Kardec nos ensina? Que a união no plano espiritual, né, no céu e inferno, ele vai falar disso, é a união de sentimentos, é a união de afinidades. Então é isso que faz as pessoas se reunirem.
né? Então, não é uma ação no corpo que vai fazer com que o teu espírito se torne ou se afinize a alguma determinada situação. Então, essas ações no mundo, elas estão diretamente relacionadas à intenção, ao nosso pensamento e não ao ato em si, né? Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma tatuagem, né, porque ela está fazendo uma homenagem à filha, sei lá, escreveu alguma coisa, alguma referência que para aquela pessoa pode ter um sentido elevado. Tem outras que podem fazer por uma agressão, para poder ter um sentido menos nobre. Então, não é a tatuagem que liga àquele vale momentâneo de seres que estão sofrendo ou vivendo alguma situação tenebrosa. O que liga é a intenção daquilo que está por trás. Então, isso precisa ficar muito claro. E de contrapartida, o que Kardec está falando aqui para nós? Que os espíritos é que elaboram o envoltório. O Herculano Pires, ele faz uma crítica ao Hernandes Guimarães Andrade, né? Onde quando ele solta que o perispírito é o corpo modulador biológico. E o Herculano tem um livro inteiro lá que ele fala, olha, o Hernandes é meu amigo, mas eu não posso deixar isso passar. E aí ele escreve uma matéria, depois sai um livro sobre isso, para que se tomasse cuidado, porque não é o perispírito que molda o corpo, tudo que comanda a matéria é o espírito, e não uma outra matéria, porque o perispírito também é matéria. Se o perispírito é que determina a consequência do corpo, nós estamos afastando a parte espiritual. Então o Herculano falava, olha, vamos ter cuidado, vamos ter cautela, porque todo o ensinamento está apontando que todas as condições de ações da matéria, ela é através do espírito. Então, se você tem uma deficiência orgânica, é porque a sintonia vibratória do teu espírito para aquela situação ou é necessária para a evolução numa escolha voluntária e deliberada no plano espiritual. Olha, eu já estou preparado para nessa encarnação, para aprender e desenvolver tais e tais sentimentos, tais e tais virtudes. Seria interessante eu vir sem uma perna. Então, às vezes as pessoas olham uma pessoa que não tem uma perna, por exemplo, e vai achar que ela está aqui reencarnando porque ela é um malvado, um perverso, e ela tem que pagar na matéria. Quer dizer, nós jogando só para essa categoria, nós estamos falando o quê? Que existe um fatalismo de uma causa e consequência sem uma brandura. E também estamos jogando fora aquele ensinamento de Jesus. Olha, chegou os discípulos para Jesus e falou, mestre, quem pecou para que essa pessoa nascesse cego? Foi seus pais ou ele mesmo? E Jesus fala, nem ele nem seus pais. Ele veio assim para que a obra se cumprisse. Então, o que Jesus está falando é que aquele cego foi um missionário que veio junto para trabalhar e para poder participar de tudo isso e trazer um ensinamento. Então, quantos podem estar nessa condição? Às vezes para tocar um ente familiar, às vezes para desenvolver a si próprio, às vezes para atingir um outro objetivo, a pessoa pode se sujeitar a vir com uma restrição na matéria, porque ela já está em condição de compreender que a matéria não é soberana e que a encarnação é uma passagem e aquilo é importante para a evolução dela. Então, a gente vê uma grandeza e um preparo de envergadura moral e de inteligência, né, da parte espiritual, que às vezes eu não tenho condição de atingir nesse momento. Então, às vezes a gente olha as pessoas, né, e já julga. Por isso que Jesus fala, não julgueis, né? Então, nós começando a entender tudo isso, nós vamos olhar para o próximo como um irmão, né? Como uma pessoa
que está em evolução e nós temos que fazer o que tiver ao nosso alcance de boa vontade, né? Não é isso aí, Marcos? A gente julga pela aparência, né, Arthur? Só de olhar, a primeira coisa que fazemos é o julgamento, né? E, na verdade, como você falou, não são as aparências, e sim a intimidade, a consciência aqui, onde está tudo gravado, né? Passa pela nossa consciência. Às vezes, você, que nem falou, às vezes você julga uma pessoa que está com tatuado o corpo, mas não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, mas a gente julga ela pelas aparências, né? Então, o julgamento ele é muito fácil, né? Julgar é muito fácil, julgar o outro, né? Não olhar a gente mesmo. E é interessante, né, Marcos? Porque a gente está cheio de querer regras, né? Então tem lá Sim, tem um médium que recebe espírito obsessor. Aí você vai falar, não, se ele recebe espírito obsessor é porque ele é ruim também, né? Aí o outro não tem uma mão, não tem uma mão bem feita, ele deve ter roubado na vida passada. Então as nossas conclusões, elas são todas assim, né? Nunca para o consolador, né? Nunca para a benevolência, nunca pelos atributos da divindade, né? A bondade, a harmonia, né? A evolução. A gente está sempre querendo, por conta do nossa estatura moral, né? Sempre jogando para o lado negativo, né? E isso é ruim, porque vai fazendo mal para nós mesmos e para o entorno, né? a gente cria uma carga negativa, né, em torno da gente mesmo. Porque você vai falando negativo, pensando negativo contra o outro, mas na realidade está fazendo contra a gente mesmo, né? Só que essa índole, a gente ainda traz a maior parte ainda traz, né, Arthur, essa parte negativa, né? E é legal Tá porque íntimo. porque o que nós temos que ver, né, Marcos, que está por trás é a proposta filosófica. Quando nós estamos com a parte de que a matéria manda no espírito, nós estamos numa corrente materialista. Quando nós estamos transferindo, isso que Herculano falava, quando a gente está transferindo a fatalidade do corpo no perispírito, nós continuamos ainda sendo espiritualistas materialistas, porque nós estamos materializando as coisas. E na questão 799 do Livro dos Espíritos, né, a Kardec fala assim, qual que é a maior contribuição que o Espiritismo pode trazer para a nossa evolução na Terra? Fala assim, destruir o materialismo, em todos os conceitos. E aí nós estamos falando de conceitos filosóficos, porque essa base, ela não é aleatória, né, Marcos? A hora que você fala assim, a hora que você está falando que a pessoa está na carne sem a mão porque ela está pagando, nós estamos com o conceito materialista de karma, que nós somos inclinados ao mal, que nós temos um Deus vingativo, um Deus que escolhe. Percebe toda a corrente filosófica que está por trás de uma colocação? E isso tem um desdobramento gigantesco, que é o que Kardec está querendo desconstruir, para que a gente possa, no lugar, e colocar conceitos que fiquem próximo das qualidades de Deus e dentro dos caracteres da doutrina espírita, que é aqueles 62 pilastres do capítulo 1, né, Marcos? Então, é ter esse olhar do que está por trás dos nossos conceitos, né? Então, a nossa educação, o planeta ainda, ela está pendendo, ela está inclinando para culturas materialistas, fazendo Deus matéria, fazendo céu matéria, inferno matéria, percebe? Todas as estruturas, elas são materialistas. Deus com desejos carnais, com inclinações de prazeres, sentimentos de vingança e de ódio. Quer dizer, nós estamos rebaixando tudo à nossa estatura, né? E aí é um rolo, né? E o corpo não dá a cólera, né, Arthur? Aqui, na realidade, que fala aquele trecho do Evangelho, tá no espírito, né? E o espírito que, como você falou, modela o corpo, né? Então, de acordo com a necessidade de cada um. Que é o espírito que comanda. Na realidade, é o espírito que é a consciência de cada um de nós, né? Porque como a gente está estudando no livro dos médiuns, né?
Se nós entendermos que tem uma outra força, que é o diabo, que ele é mais astuto, mais poderoso, mais forte, mais sagaz, e que ele tem o domínio sobre mim, eu não tenho condição, através da minha vontade, da minha inteligência, de sair por mim mesmo. Eu preciso do intercessor. E no materialismo fica muito complicado porque, por exemplo, se a pessoa, eu tenho uma deficiência nas enzimas, então por isso que eu sou alcoólatra. Eu tenho uma deficiência em alguma parte do corpo, é por isso que eu saio comendo açúcar pra caramba. Então, por quê? Porque eu vou no determinismo de que o meu organismo controla e regula a minha vontade. Se assim eu fizer, nunca eu vou ter condição de a minha vontade, né, que é o que Kardec está colocando no item 10 aqui, né, que a vontade seja soberana. Então, se a matéria, eu não consigo vencer a matéria, se eu não consigo vencer o mundo, eu estou fadado ao fracasso. Claro que a gente sabe que se a pessoa abusou demais das drogas e estourou toda a parte neuronal e a sinapse nervosa, quer dizer, se ele lesou tudo e aí não tem retorno, ele vai ficar quase vegetando. Tudo bem, nós sabemos que no abuso extremado, a matéria acaba limitando a espiritualidade, mas isso são em alguns casos. O que nós estamos falando aqui, nós não podemos generalizar. Na maioria dos casos, nós temos condição de vencer as nossas inclinações de prazeres desequilibrados, porque todo desregramento, Kardec coloca, que está no abuso das nossas paixões. Se o abuso das paixões é que traz o mal e o desregramento para mim, como é que eu reverto isso? Deixando de abusar das paixões, né? Eu quero um doce, eu como um pouco e não vou comer uma jarra porque eu vou desenvolver um monte de problema. Se eu quero beber, cada um que escolhe, por isso que o Espiritismo não traz regra de conduta. Não pode beber, não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Bom, cada um é que sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Posso fazer tatuagem, pode fazer tatuagem, pode pintar o cabelo de amarelo, não pode, percebe? Esse tipo de coisa, para o Espiritismo, ele está mais relacionado à intenção. Quem vai saber se pode beber ou não pode beber? Bom, cada um que vai saber, eu não posso, o Marcos pode, e assim vai. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque senão fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu bebo mesmo porque minha carne é fraca, e aí eu justifico na matéria os meus atos insanos. Aí, né? Aí juntou a sede com a vontade de comer. Não é isso aí. É a fuga, né? A gente foge, jogando a matéria, falando que a matéria que é a responsável. Na realidade, é uma fuga, né? Da responsabilidade de cada um. Eu tenho pensado muito nisso, né? São vários tipos de aborto, né, Marcos? Porque o que Platão vai nos ensinar? Que nós temos que achar os atributos da divindade, que ele resume na harmonia, na justiça, na beleza, na bondade e no bem. Essas qualidades, elevado à máxima, seria desse Deus que a gente dá conta de compreender. E todo o nosso desafio, toda a nossa... ele vai falar na República que o que agrada a Deus não é o holocausto lá, não é as oferendas, né? Os sacrifícios não são de animais humanos, são os sacrifícios de sufocar os prazeres, os excessos. Ele já vai citar isso 500 anos antes de Jesus, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a gente já viu isso, né? No começo da Gênesis, ele vai falar assim, olha, a moral de Jesus é a moral em termos quase idênticos de Sócrates e Platão. Então, quando a gente vai entendendo isso e a gente volta às fontes primárias de Sócrates e Platão, o que ele vai falar? Olha, o verdadeiro sacrifício é coibir a vontade do prazer, que é a vontade do corpo, em detrimento das qualidades da virtude da alma. Então, você tem
Atributos da alma e atributos do corpo. Você tem que atender a necessidade do corpo? Tem. Não dá para falar assim, olha, agora eu vou fazer o sacrifício e não vou comer mais nada, não vou morrer, né? Então não é isso. É o abuso, é o excesso disso. E aí você sobra tempo para você gastar com as qualidades da alma. Então você come um pouco e trabalha a alma. Você pode passar o dia inteiro comendo o dia inteiro. Esse é o sacrifício. E é isso que eu acho que está trazendo aqui, olha, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que elabora o seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Então a nossa necessidade para Deus é evolução, é o desenvolvimento, não é travar a evolução, não é criar um monte de problema, não é vir, nós temos que vir. Outra coisa, né, Marcos, materialista é assim, eu preciso sofrer muito para Deus olhar para mim, né? São culturas às vezes espiritualistas, mas com cunho materialista, porque você quer o alto flagelo na carne, né? Para poder ser, para Deus estar te olhando, né? Para ser aquele filho eleito. Então esse é outro viés ali que desenvolve, né? Ele não é castigando a matéria que você doma o espírito, né? É o contrário. Mas a matéria acaba sofrendo pelas consequências dos nossos atos, né? Mas quem é o responsável é o espírito sempre, né? Olha lá, olha o que ele fala aqui no 10, né? Vamos voltar aqui, né, Marcos? Que você está falando, ó, como a matéria tinha que ser objeto da atividade do espírito para desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que ela pudesse agir, que ele pudesse agir sobre essa matéria. E é por isso que ele teve que habitá-la, como o lenhador vive na floresta, devendo ela ser, por sua vez, motivo de instrumento de trabalho, e não de perdição, não de queda, não, você não percebe? Então, Deus nos uniu, né? Em vez de unir a pedra rígida, criou para nosso uso corpos orgânicos flexíveis e capazes de receber todos os impulsos de sua vontade. Percebeu aqui, Marcos, o que ele está trazendo de conceito? Então a vontade é que vai comandar a matéria para a gente vencer o mundo, como Jesus estava falando, né? Então esses impulsos não podem chegar à condição de que a gente abuse dos instintos, né? Eu tenho vontade de comer, aí eu só faço, aí comer dá prazer? Dá. Beber dá prazer? Dá, claro que dá. Agora, se eu começo a abusar de tudo isso, eu começo a criar outros problemas, né? Beleza? Então, ele, né, o espírito aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, sempre a evolução não é por saltos. Conforme nós vamos tendo condição e desenvolvimento, né, nós vamos elaborando e vamos afinando a matéria orgânica, dando condição para que os corpos agora tenham a potencialidade, né, de cumprir a necessidade de novas faculdades, de novos atributos, de novas condicionantes, né? Em uma palavra, ele o molda, ele quem? O Espírito o molda de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele fazer uso. É dessa forma que as raças mais avançadas têm um organismo, ou, se preferem, uma ferramenta mais aperfeiçoada que a das raças primitivas. Assim, se explica igualmente o estilo especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e das maneiras do corpo. Então, olha aqui, quem imprime os traços da fisionomia e as maneiras do corpo é o espírito. Por isso que o Herculano estava certo quando ele falou assim, olha, pro Hernandes Guimarães Andrade, cuidado, porque não é o hiperespírito que é
o modelador do corpo, mas é o espírito, né? Então, nós precisamos ter isso muito claro, porque é o espírito que comanda tudo e não é o corpo. Então, o que vai acontecer, né, Marcos? O espírito pode ter um corpo deformado e ele pode ganhar uma evolução inteira. Eu posso ter o meu corpo perfeito e perder a minha existência, porque não é o corpo que determina, mas é o espírito que determina. E mesmo que a matéria possa chegar até o ponto que eu possa ser um tetraplégico, mesmo assim eu consigo evoluir-me. Pegamos aqui o gigante deitado, por exemplo, né? Tem uma literatura espírita, mas tem outros exemplos, né? Podemos pegar esse, né? Vamos ler a obra do gigante deitado, vamos ver como ele levava a vida dele, as dores que ele tinha, o que ele conseguia mexer a cabeça, né? E aí ele chegava em palestra espírita, ele consolava e confortava todo mundo que estava lá, aparentemente bonito na fita, né? Então nós temos que entender diante disso que não é a matéria que determina nada, quem determina tudo é o espírito, e isso muda tudo. Se a gente soubesse, por isso que Sócrates fala assim: se os médicos falham em tratar a doença, é porque desprezam a alma e só tratam o corpo, né? Então tá lá, né? A gente vai encontrar isso 500 anos antes de Cristo. Hipócrates também já está falando isso aí, né? E que tem essa relação, e nós não podemos desprezar, né? Então hoje o que a gente faz? A gente só trata do corpo, né? E a alma ela está esquecida, né? Para grande, pelo menos para a medicina aí, e não só a medicina, mas todas as categorias de todas as escolas, né? Eu fiz arquitetura e urbanismo, a alma não está na conta do projeto, nem se ensina isso. Deus, então, ninguém nem fala. Você vai falar disso, o nego dá risada. Por quê? Porque é 100% materialista, e isso tem reverberações fantásticas, porque as qualidades da alma, se ela está na harmonia, está na beleza, está na inclinação para o bem, né? E a gente na arquitetura e nas artes a gente mata tudo isso, o que nós estamos fazendo? Nós temos doutrina materialistas que estão sufocando as qualidades, os atributos, as faculdades que hoje nós já damos conta de ter, né? Olha lá, ó. O espírito aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. E aí se a gente pega uma geração que abafa, né, as qualidades da alma e tenta sufocar de todas as maneiras, né, essas potencialidades, nós estamos criando tensões que talvez justifique por que tem tanto suicídio, por que tem tanto depressivo, por que tem tanto remédio sendo tomado, porque as faculdades que nós já demos conta de começar a burilar ela, no agir na matéria, nós estamos sufocando ela em detrimento do corpo. Então vai tendo conflitos de tensões aí, de desenvolvimento. Então isso gera problemas, gera patologia, e nós não estamos dando conta de enxergar, porque nós estamos desprezando o espírito, não conhecemos o perispírito, e Deus então nem se fala, né? Então em uma palavra, ele o molda de acordo com a sua inteligência. Olha só, e olha que interessante aqui, hein? Essa frase, né, Crispim? Se o espírito molda de acordo com a inteligência, e se a nossa educação, por que o segundo mandamento é espíritas instruí-vos? Se a gente molda conforme a nossa inteligência, se a nossa inteligência está sendo sufocada, se a nossa inteligência não está sendo desenvolvida, se a nossa inteligência de todas as forças está sendo inclinada para o materialismo, o que nós estamos fazendo com a nossa inteligência? Nós estamos desenvolvendo ou estamos atrofiando? Ou pelo menos estagnando, complicando? Então, o
que corpo que eu mesmo vou criar para minha próxima vida se eu me condicionar em hábitos desregrados, no excesso e no abuso das paixões? O que eu estou aprendendo? Então isso é uma coisa que nós precisamos levar em conta aqui, né? Então Deus fornece os materiais. Cabe a ele, cabe ao espírito fazer o uso. É dessa forma que as raças mais avançadas têm um organismo, ou, se preferem, uma ferramenta mais aperfeiçoada que as das raças primitivas. Assim, se explica igualmente o estilo especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e à maneira do corpo. Se o espírito ele já está com uma condição de evolução maior, o caráter imprimido nos traços, eles vão ser mais singelos, mais harmônicos, mais próximo, né, das qualidades já desenvolvidas e das faculdades desenvolvidas. Então ele vai se adaptando a isso. Então quem comanda tudo? O espírito, né? Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de sua faculdade, de suas faculdades, a princípio, rudimentares, né? Então, ele está voltando ao comecinho aqui, ó. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio, rudimentares. Que faculdades rudimentares são essas? Basicamente baseadas nos instintos. Por essa razão, continua Kardec, ele se recobre de um envoltório corporal adequado ao seu estado de infância intelectual, ou qual deixa para se revestir de outro à medida que as suas forças vão aumentando. Forças aqui não é musculares, é força intelectual e moral. Ora, como houve em todos os tempos mundos, e estes deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos, em tempos esses encontraram, qualquer que fosse seu grau de adiantamento, os elementos necessários à vida carnal. Então o que ele está puxando aqui? Aquela teoria lá para trás. Olha, se Deus é infinito, eterno, e ele criou de toda a eternidade já tínhamos todas as variações de mundos e de faixas evolutivas. Então, o que Kardec está retomando isso? Ora, como houve em todos os tempos mundos, e estes deram nascimento a corpos organizados, próprio a receber espíritos, em tempos, né, esses encontraram, qualquer que fosse o grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida corporal. Quer dizer, então, nós temos que, daí para frente, não adianta ficar regozijando aqui, ficar querendo achar coisa para trás disso. Kardec falou, ó, é daqui para frente, para trás nós não damos conta de entender. Então, nós temos organismo, né, já em mundos para que nós possamos habitar. Tem mundos mais evoluídos? Tem. Nós damos conta, enquanto espíritos, de comandar aquele organismo com qualidades melhores? Então não adianta ir para lá, né? E também não adianta ir muito para trás, porque também nós não vamos conseguir. Então nós estamos numa faixa que nós temos que ir aprendendo com tentativa e erro, avaliando os atos, verificando se é bom, e a partir dessa análise, né, e escolhendo o que é bom, né, o que é do bem e o que é belo. É assim que funciona. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Então, existem as vicissitudes da matéria? Sim, a matéria cresce, né? Nasce, cresce, desenvolve, morre. Toda a matéria é assim. Mas isso é exclusivo das vicissitudes da matéria. Após ter funcionado algum tempo, essa matéria se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não encontrando mais os elementos de sua atividade, esvai-se
e o corpo morre. O espírito, para que o corpo sem vida é inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa que não serve. Então, teve a falência dos órgãos, o princípio vital se esvaiu, o corpo está sem vida. E para o espírito, aquele corpo é inútil. Está aqui, ó. O espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruína. Quer dizer, não tem sentido nenhum, né? E isso também, se a gente for estudar, eu não sei certinho, mas eu acho que em 3 meses já não sobra mais nada do corpo, só os ossinhos. Depois nós precisamos fazer uma pesquisa aí, mas eu acho que não é mais que isso, né? Ele se decompõe todo, é muito rápido, né? O corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. Por isso, pouco lhe importa a sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. Você vê que beleza aqui, né? Muitas vezes, aqui não, só essa frase destrói todos os conceitos de racismo. Se a gente for analisar, a doutrina do racismo é materialista. Por quê? Porque o racismo tem o pressuposto filosófico de que eu sou aquilo que o corpo determina. Então, o meu DNA é o que eu sou. Então, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou branco, eu sou, né? e assim por diante. Então, o corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. Por isso, pouco lhe importa a sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. Se é do Oriente, se é do Ocidente, se é do Sul, se é do Norte, não importa. Se veio o corpo no planeta Terra, originado do macaco, e lá em Sírios vem dos répteis, que diferença faz isso? Nós estudamos aqui que a composição, lembra? Era 4 elementos, né? Que tinha carbono, hidrogênio, azoto e o outro agora não lembro aí, se vocês lembrarem, vocês me ajudam. É isso que nós somos constituídos, são minerais, sais. Então não importa se é careca, se não é careca, se é gordo, se é magro, se é narigudo, não é narigudo, o meu é grande, né? Não é narigudo, a gente vai, não tem nada a ver. Então, se tem braço, se não tem braço, não tem? Então, sendo ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do homem é formado dos mesmos elementos que os dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Então, no que compete ao corpo e ao princípio vital, tudo é igual. É tudo igual, não muda nada. Seja para o bicho, seja para a gente. Porque os animais, aqui não entra, porque nós estamos falando aqui de organismo com órgãos, né? Órgãos que têm funções. Então já é do animal para frente. Em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e necessidades. O animal precisa comer, o animal precisa beber água, o animal precisa fazer as suas necessidades, né? O animal só vai reencarnar na procriação. Então, é tudo igual. As vicissitudes que sofre e as necessidades são as mesmas. Esse é um ponto sobre o qual não há contestação. Considerando-se apenas a matéria e fazendo abstração do espírito, o homem nada tem que o distingua do animal. Mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante, entre o espírito e o corpo, né? O princípio inteligente do animal e o nosso espírito já desenvolvido, né? O habitante e a habitação, o corpo do animal e o espírito dele, né? Essa alma dele, ela é completamente diferente da nossa. Então, um grande senhor sob um barraco ou vestido com a bata de um camponês, né, não deixa de ser um grande senhor.
é o mesmo com o homem. Não é a sua vestimenta carnal que o situa acima do bruto e faz dele um ser à parte. É seu ser espiritual, seu espírito que faz a diferença. Então esse é o ponto-chave. Quem manda e comanda tudo? O Espírito. E o resto é matéria organizada pelo Espírito. Seja o perispírito ou seja o nosso organismo aqui. E é o que Kardec está nos ensinando, né? Então, ok? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo? Certo. Nesse próximo item aqui, ele vai estar falando do hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, é uma hipótese, tá? Não é um determinismo, não é uma ciência inconteste, é uma hipótese. Que Kardec vai nos falar? Duas transparências que ele vai falar sobre isso. O item 15 e o item 16. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível. E se fosse assim, não há razão para que o homem sinta sua dignidade afetada. Os corpos dos símios podem muito bem ter servido de vestimenta aos primitivos espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra, porque eram as mais apropriadas às suas necessidades e as mais adequadas ao exercício de suas faculdades que os corpos de qualquer outro animal. Em vez de uma veste, por que era mais apropriada? Por causa do formato, é o formato humano, né? Essa característica aí que dá a condição já de cabeça, corpo, membros, né? Da nossa composição, né? Esse é o formato que ele é mais apto, né? Aos desenvolvimentos das faculdades, né? Ele é mais maleável. E isso não significa que é o mais forte. Pegar um touro aí, a gente, né? Vamos medir força, né? Então, qualidades e faculdades que o corpo pode proporcionar ao desenvolvimento desse espírito, dessa alma, né? Em vez de uma veste especial que tenha sido feita para o espírito, ele teria encontrado uma pronta. Vestiu-se então com a pele do macaco, sem deixar de ser o espírito humano, como o homem se reveste por vezes da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Então, a proposta que é hipotética, que Kardec está falando, olha, quando os espíritos que já estavam em condição da inteligência, do livre-arbítrio, né, naquela infância lá do simples ignorante, né, no reino hominal, ele pode muito bem, naquelas primeiras encarnações, ter utilizado desse corpo, e aí a partir daquilo, nos processos de reencarnação, ir depurando esse corpo até chegar onde a gente chegou, né? E isso significa que aqueles corpos dos macacos, eles não evoluíram, por quê? Porque aqueles princípios ainda continuam a ser macacos. Os corpos que deram novas origens eram espíritos já que tinham condição, conforme o processo reencarnatório, de ir modificando isso e adaptando as suas faculdades. Quer dizer, é uma teoria, é uma hipótese válida, que Kardec está falando aqui. Fique bem entendido, continua ele, que aqui só se trata de uma hipótese, que de nenhuma maneira se anuncia como um princípio. Então ele não está falando assim, olha, é assim, pronto, acabou. Mas que é apenas apresentada para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal. E que a semelhança do corpo do homem com a do macaco não implica na paridade entre o seu espírito e o dele. São coisas diferentes, né? Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que sobre a influência e pelo efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o invólucro se modificou, embelezando-se nos detalhes, conservando no todo a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados, ao procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições
como acontece com as árvores enxertadas, e deram nascimento a uma nova espécie, que aos poucos se distanciou do tipo primitivo à medida que o espírito progrediu. O espírito simiesco, que não, do símio, né? O espírito lá do macaco símio, que não foi aniquilado, continuou procriando para o seu uso corpos daquele mesmo símios, daqueles mesmos macacos. Do mesmo modo que o fruto das árvores silvestres reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, e este se tornou um tronco. Como não existem transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra se diferenciavam pouco do macaco na forma exterior e, sem dúvida, pouco também na inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm tanta semelhança com os macacos que lhe faltam somente serem peludos para que a semelhança seja completa. Então ele está falando, ele está validando uma hipótese que quem está comandando tudo é o espírito. Então você pode muito bem isso aqui ter acontecido, mas é uma hipótese, né? Não é um princípio, né? Não é um sistema, mas é uma hipótese. A encarnação dos espíritos. Os espíritos nos ensinam como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, e que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, revestimento semimaterial, isto é, pertence à matéria por sua origem e é a espiritualidade por sua natureza etérea. Olha, então, vamos parar nesse parágrafo aqui. No estudo de domingo, né, Marcos e Crispim aí, o que acontece? Lá nós estávamos aprendendo que Deus não age diretamente na matéria. Deus dá o comando. Isso não significa que eles não estão... Quando a gente fala que Deus não age diretamente na matéria, não significa que Deus não age. Ele não age diretamente na matéria. Ele utiliza dos cristos, né, da sua criação, para agir na matéria. E nós não agimos diretamente na matéria. O Espírito não age diretamente na matéria. Olha aqui que ele fala aqui, ó. Os Espíritos nos ensinam como se realiza a união do Espírito com o corpo. Por sua essência espiritual, o Espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria. O Espírito não age diretamente na matéria. Para agir diretamente na matéria, ele precisa do perispírito, né? Sendo necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, ou perispírito, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, como nós já vimos lá. O espírito não dá para pensar destituído do espírito, né? O perispírito, o espírito é indissolúvel, na terminologia que Kardec usou. Para quê? Para ter ação na matéria. Então o espírito reveste desse envoltório semimaterial, isto é, esse semimaterial, ele é parte matéria e parte etérea. Então esse perispírito, ele pertence à matéria por sua origem e pertence à espiritualidade por sua natureza etérea. Então é o perispírito que liga os dois mundos. E aí nós encarnamos. Então os espíritos não agem diretamente na matéria, eles precisam do perispírito. Mas quando está encarnado, os espíritos também, para agir na matéria, precisam do encarnado. Por isso que todo efeito mediúnico precisa do médium, do intermediário, né? Encarnado. Então é interessante que Deus não age diretamente na matéria e os espíritos também não agem diretamente na matéria. Quem age na matéria somos nós, encarnados, né?
E isso não significa que a espiritualidade não pode nos orientar, não pode nos guiar, não pode nos intuir, nos influir e assim por diante. Vai depender das nossas intenções, da nossa afinidade, né? Ele pode, às vezes tem tanta afinidade aí que um espírito fala, vira para a direita, você vira achando que é você. Isso é outra coisa. Mas quem está agindo na matéria? E isso nós vamos entender. Por quê? Se a gente quer o amparo do irmão, não adianta a gente ficar só rezando. Quem vai lá levar o pão, né? Vai ter que ser nós. Quem vai lá levar o cobertor? Vai ter que ser alguém, algum vivo, algum encarnado, né? Até para materializar um cobertor vai precisar de um encarnado. Não tem jeito, né? É esse o processo aqui. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial, esse envoltório denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais possantes motores. Ok? Deu para entender aí? Alguma dúvida? Vamos perguntar para Kardec, né? Tudo certo? Quer falar aí, Marcos? Tira o negocinho. Tá me ouvindo? Tô. Está claro. Né? Então, continua aqui no item 17. O fluido perispiritual é um traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento, do espírito, para transmitir movimento às diferentes partes do organismo. Então, olha, perceba que mesmo o espírito, durante a união com o corpo, né, é o perispírito que é o veículo do pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo. Então, quando a gente acha que nós estamos encarnados assim, né, entrelaçado, nós estamos encarnados assim, ó. E no meio dessas duas, entre o perispírito e as nossas células, tem o princípio vital. Então, o perispírito dá o comando, o impulso nervoso, por assim dizer, né? E aí ele passa, olha, o impulso, olha que a palavra que eles usam, né? Ó, o espírito para transmitir movimento às diferentes partes do organismo, aos quais atua sob o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos, tem por fio condutores os nervos, como no telégrafo, os fluidos elétricos têm por condutor o fio metálico. Então, o espírito dá o comando ao perispírito, que está preenchido pelo princípio vital, que passa um impulso aqui para a matéria, e essa matéria vai agir, vai erguer a mão, vai descer a mão. Por isso que é legal que quando a gente tem, por exemplo, o hipnotismo, o hipnotizador ele pode falar assim: olha, eu vou furar tua mão com alfinete e você não vai sentir nada, né? A anestesia faz isso, né? Mas por força mental a gente consegue fazer através do hipnotizador. Então a gente tem pode ser uma auto-hipnose, né? Então você fura e nós não sentimos nada. Por quê? De certa maneira nós desconectamos esse impulso aqui, porque não está assim, está assim. E por isso que nós vamos estudar, por isso que é fácil afrouxar os laços e o espírito com o perispírito deixar o corpo, porque ele está, né, só desse jeito. Deu para entender aí? Então ele vai fazendo esse paralelo, né? Então o fluido perispiritual aqui, ele circula no perispírito, né? Como o sangue circula em todo o corpo.
Não tem a qualidade e intensidade em todas as pessoas. Irradia constantemente do perispírito. O fluido perispiritual é o fluido de expansibilidade, de penetrabilidade do perispírito, que está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 5. É esse fluido do perispírito que vai ser o agente indispensável para todas as manifestações mediúnicas. E aqui também, até no processo de passe e cura, é a expansão desse fluido que é da matéria perispiritual, né? E faz parte da matéria material, mas é muito, né, rarefeita, né? Porque a Kardec pergunta, olha, o que é matéria que a gente conhece que seria mais sutil aqui, né? Tá um pouquinho abaixo ali do perispírito, né? Porque aí nós já estamos quase que tocando o perispírito, ele já ele é da quinta essência, né? Ele é do plano espiritual. Então, isso, né, é diferente, só para a gente ir gravando, né, de fluido vital. Fluido vital, Kardec vai abandonando essa terminologia, porque ele vai validando aqui. Qual que é o capítulo? É princípio vital e fluido perispiritual, para ficar caracterizado que os fluidos é da alçada do perispírito e que o princípio vital é da alçada da matéria. Ele está fazendo essa separação agora na Gênesis, para que a gente possa entender isso. Então o passe não é material, o passe de Mesmer, o passe magnético, ele é magnético, animalizado no que compete à expansão e penetrabilidade do perispírito, é o fluido perispiritual, que toca o outro, né? Ele é animalizado, por quê? Porque nós estamos, que é o perispírito, é o espírito com o perispírito encarnado, né? Que está ligado a esse princípio vital. Então ele tem uma qualidade diferente do espírito, do perispírito do espírito. Então nós temos que entender isso aqui para a gente. Nós vamos no capítulo 14, né, daqui 3 capítulos, Kardec vai explicar melhor isso. Só estou adiantando aqui. No item 18, quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que é apenas uma expansão do seu perispírito, percebe? Laço fluido. O que é o laço fluídico? Apenas uma expansão do seu perispírito. Liga-o ao embrião para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita sob a influência do princípio vital. Então, quem que está tendo influência aqui? Quem está sendo o elemento de ligação? O princípio vital, material do embrião. Por quê? Porque o princípio vital está ligado aos órgãos, à vitalidade das células do coração, das células da pele, das células do nosso cromossomo em si, que esses órgãos ele tem essa vitalidade. O rabinho da lagartixa você corta lá, ela continua a mexer. O que é aquilo? É as células com a união com o princípio vital. Então, à medida que o embrião se desenvolve, então você tem lá o zigoto, né? Tem lá o cromossomo, vai lá o espermatozoide, o óvulo, aí vai lá tendo o zigoto, vai multiplicando a célula, essa célula vai formando os órgãozinhos lá e vão dando forma, e esses vão desenvolvendo. Então, à medida que o embrião se desenvolve, o laço vai fazendo o quê? O perispírito, né? Ele se acha atraído por esse laço fluídico e ele vai se ligando a essa multiplicação desse embrião que vai se desenvolvendo. Esse laço vai se estreitando, que ele vai se aproximando, com a influência do quê? Do princípio vital, material do embrião. Então o princípio vital e os órgãos tá no embrião, né? Tá nessas atividades orgânicas. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Então,
O perispírito expande, ele vai se expandindo e ele vai ligando molécula a molécula, tá? A esses órgãos. Através do quê? Essa ligação é pelo quê? Sobre a influência do princípio vital. É essa aproximação aqui. Por isso, podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente envolvido, a união está completa e ele nasce para a própria vida. Então, poderia pegar meu braço aqui, que seria o tronco de uma árvore, minhas mãos aqui a raizinha, e aqui tem os órgãozinhos aqui, pulsando, e eu vou expandindo aqui, vai ligando e vai envolvendo isso como princípio vital. E a hora que eu vou dormir, eu posso afastar, afrouxa isso, volta. Então isso vai dando-se dessa maneira, né? Então, quando o embrião lá na frente, né, os 9 meses lá, está inteiramente desenvolvido, a união, quando nasce, vai completando esse negócio. E aí ele nasce para a vida, né? Vai dar aquele primeiro choro, né? Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital. Então, qual que é a influência? É do princípio vital. Percebe que Kardec está mudando? Ele já não está falando de fluido vital, ele está falando do fluido perispiritual se expandindo e ligando aos órgãos através da influência do princípio vital do embrião. Quando esse princípio deixar de agir, em consequência da desorganização do corpo, praticamente falências dos órgãos, né, que conduz à morte. Essa união, que era mantida por uma força atuante, né, cessa quando essa força cessa de agir. Que força que é essa? Princípio vital. Então, o perispírito se separa molécula por molécula, tal como se unira, e o espírito volta à liberdade. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas a morte do corpo, né, que é a morte deste, né, que é do corpo, que causa a partida do espírito. Então, o que expulsa o espírito? A morte, a falência dos órgãos e o esvanecer, né, do princípio vital, que está do nosso lado aqui, né? Está mais terra a terra aqui, e o perispírito está mais para o plano espiritual. Então nós temos aqui, né, o perispírito é o laço de união entre o espírito e a matéria, está lá no livro dos Espíritos, né? Acertando tudo isso. Então o Espiritismo nos ensina pelos fatos que nos facilita observar os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é, algumas vezes, rápida, fácil, dócil e imperceptível. Outras vezes é muito lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Então, qual que é o sofrimento aqui? Moral, né? Então, não tem fatalismo, né? Olha, o que ele está falando aqui? Às vezes, né? Algumas vezes é rápida, fácil, dócil e imperceptível. É natural. Plá. Não tem sofrimento, não tem nada, normal. Outras vezes pode ser mais lenta, pode ser trabalhosa, pode ser horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros, né, esse processo. Porque tem uma condicionante aqui, né? Então, um fenômeno particular igualmente registrado pela observação acompanha sempre a encarnação do espírito. Preso ao laço fluido que o une ao embrião, a perturbação se apodera dele, aumentando à medida que os laços se estreitam. E nos últimos momentos, o espírito perde a consciência de si mesmo, não sendo jamais testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira,
o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que servirão à sua manifestação. Aqui se mostra a sabedoria que preside a todas as partes da obra da criação. Faculdades demasiadamente ativas usariam e destruiriam órgãos delicados apenas esboçados. É por isso que a energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. O que Kardec está falando aqui? Olha, no momento do nascimento, essa criança tem os órgãos frágeis e a força ativa ali é pouca. Então é necessário, olha, nenhum espírito jamais testemunha consciente do seu nascimento. Então ali tem um esquecimento. E esse esquecimento momentâneo da fase da reencarnação, ele é necessário, ele é providencial para que as atividades que o espírito está exercendo sobre esse novo corpo seja devagar, calma. Ela não pode ser, ele usa aqui, as faculdades não podem demasiadamente ativas. Isso destruiria os órgãos. Então você tem um espírito muito enérgico ali, que tem uma atividade muito intensa, naquele corpinho infantil, ele destruiria isso. Então ele precisa ter, ele perde essa consciência de si mesmo, ele não participa da testemunha desse nascimento, e aí ele, no momento da respiração, ele começa a recobrar as faculdades, que isso é paulatino e devagar, e que se desenvolve à medida que se formam e consolidam os órgãos. Então aí tem uma proteção aí, na organização de Deus, para que as coisas comecem a se reestabelecer, o espírito tenha uma pausa de reestabilização, para que ele possa ali, ter órgãos saudáveis, proporcionando as suas faculdades que vão ser ativas daqui a pouco, para que ele possa bem aproveitar essa nova oportunidade de evolução. Então, mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente e que, retornando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizeram antes. Ele renasce como se fez por seu trabalho anterior. É para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado muitas vezes penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhe impedimentos. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio. É um homem novo, qualquer que seja a idade do seu espírito. Adota novos moldes de proceder, ajudado pelo que tem adquirido, tão logo retorna à vida espiritual. Seu passado se desenrola a seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. Olha, que bonito essa última frase, porque ele está remontando o primeiro capítulo da Gênesis. Olha, Deus pediu para fazer tal coisa e avaliou se é bom. Tão logo retorna à vida espiritual, seu passado se desenrola em seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. E aí ele vai avaliar, ele vai estudar e de repente ele vai pedir nova oportunidade, nova reencarnação, novo propósito. Por isso, não há solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento passado. O espírito é sempre ele antes, durante e depois da encarnação, pois ela é só uma fase especial da sua existência.
Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relações, só na encarnação. Durante o sono e na vigília, né? Na reencarnação e acordado, desperto. Porque durante o sono, o espírito, parcialmente desligado dos laços carnais, restituindo a liberdade e a vida espiritual, se lembra das suas visões espirituais e sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Então, cada 6, 8 horas por dia, nós temos a condição de viver o plano espiritual, para poder dar essa escapadinha e dar uma oxigenada, aurir novas forças, né? E voltar aqui e enfrentar mais, sei lá, 14, 15, 16, 18 horas, depende do que dormir. Então essas são as condições, né, que o Espiritismo vai nos trazer, né? Eu só fiquei com dúvida aqui, deixa eu ver só. Item 22. É isso mesmo, está certo. Por isso não há solução de continuidade na vida espiritual, né? Apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. Então, nós não perdemos nada, né? E aí a gente tem condição de avançar. Vamos fazer só mais um aqui, ou não? Meio comprido, hein? Vamos deixar para a semana que vem? Vamos parar no item 23 aqui. Deixa eu dar uma interrompidinha aqui no compartilhamento. Agradecendo a todos aí pela oportunidade do entendimento, do estudo. Só vou encerrar aqui a... Peraí, não. Agora eu não sei como é que faz aqui. Bom, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, né? E até a semana que vem, que possamos cada vez mais, com os ensinamentos, com as lições, com as intuições, poder sempre estar relembrando para aplicar na nossa vida, né? Ok? Tudo certo? Certo. Beleza.